Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Guilherme, personal trainer, e hoje eu estou aqui com a Mônica, que é nutricionista esportista, e a gente vai falar um pouco de periodização do treinamento e emagrecimento. Periodização seria um planejamento de treinamento a curto, médio e longo prazo. Em cada fase de treinamento, a gente tem que propor uma adaptação fisiológica que você quer que aconteça com o seu aluno. E falando aí em emagrecimento e treinamento, planejamento, as variáveis que envolvem o treinamento tem que ser bem controlada e bem estabelecida na periodização. Por exemplo, volume de treinamento, intensidade, tempo de pausa, velocidade de execução do movimento, se for treinamento de força, ordem do exercício, tipo de contração que você quer, se é concêntrica, excêntrica. Isso depende de cada fase, é claro, se você vai determinar algum objetivo. E dentro dessa planilha de periodização, uma nutricionista, isso já é bem consolidado na literatura, em treinamento esportivo, ter sempre um treinador e uma parte nutricional trabalhando em conjunto. Então eu com a Mônica, a gente fez essa parceria para poder dar mais resultados para os meus alunos de personal e para os clientes dela também. Entretanto, falando da parte nutricional e o planejamento de treinamento, algumas fases de treinamento, quando a gente aumenta a intensidade, aumenta o volume, a parte nutricional tem que estar bem estabelecida para poder gerar o resultado, que é no caso do emagrecimento aqui, né? Sim. E aí, Mônica, em que fase é interessante aumentar gordura, proteína, carboidrato do treinamento, aí falando da parte nutricional? Bem, então quando a gente fala de emagrecimento, é importante lembrar que a gente vai falar de quantidade de diminuição de gordura corporal. Claro que o peso absoluto, aquele que a gente vê na balança, é extremamente importante, porque a gente quer ver diminuir, né? Mas é importante lembrar que as necessidades nutricionais são individuais e tem que ser adaptada para cada fase de treinamento. Então, quando você está começando o seu treinamento, onde a intensidade dos treinos ainda está mais baixa, você consegue trabalhar com uma quantidade mais baixa de carboidrato. Estou falando muito do carboidrato, por quê? Porque hoje em dia está muito na moda essa questão de dietas low carb, de restrição de carboidrato, mas é importante a gente lembrar da fase de treino que você está. Quando você está numa fase de treino em que o profissional começa a aumentar a carga, a gente tem que adaptar isso com a ingestão de carboidrato para você poder ter energia suficiente até para a síntese muscular para você conseguir fazer o exercício, tá? Outra coisa importante, ajustar a quantidade de proteína. Então assim, as pessoas acham que proteína você pode comer o tanto que for e tá tudo certo. Vamos lembrar que proteína também tem caloria. Então, se você quer perder peso, também tem que tomar cuidado com a quantidade de proteína que você ingere, né? E aí entra a questão de suplementos que fica para uma outra ocasião. Outra coisa importante, a questão da gordura. Então nessa fase que você consegue trabalhar com uma quantidade menor de carboidrato, ou seja, o percentual de carboidrato cai, com certeza você vai aumentar o seu percentual de ingestão de gordura ou mesmo de proteína. Lembrando que é importante a gente trabalhar com o tipo de gordura, ou seja, com gordura de qualidade melhor. E aí a Mônica falou, né, de aumentar a carga, não é carga de peso, aumentar a intensidade, porque tem gente que confunde. Sim. Vai aumentar a carga. Não, você vai aumentar a carga do quilo, né? Por exemplo, trabalhando com musculação. Mas falando de intensidade. E aí, uma pessoa que quer emagrecer e é iniciante, a gente começa lá com um volume mais alto, uma intensidade mais baixa, e depois a gente troca isso, aumenta a intensidade e abaixa o volume. E aí quando a gente aumenta a intensidade, que é a fase principal, às vezes, da periodização, isso daí já tem no treinamento esportivo faz muito tempo, né? Como a gente está falando de pessoas normais, não é atletas, e voltado para o emagrecimento, não é uma coisa muito absurda de intensidade. Não. Mas as fases de intensidade, elas são as mais importantes dentro de um planejamento de treinamento. E aí quando a gente aumenta essa fase, eu tenho muito problema com isso, Mônica. Porque as pessoas às vezes passam mal. Passa mal. E às vezes, por exemplo, a pessoa chegou
não comeu o tanto de carboidrato suficiente, porque Sim. discrimina o coitado do carboidrato. Exatamente. Chega no treino, a intensidade, não consigo gerar intensidade. Ela dura lá 5, 10 minutos e já cai a intensidade. Gente, carro não anda sem gasolina. A gente também não consegue fazer exercício sem uma ingestão energética suficiente. A gente até vê na literatura, até atletas que vão fazer as suas provas com jejum, mas tem que ter todo um período que é longo de adaptação para conseguir fazer isso. E o jejum também tem uma coisa que é interessante. Para atleta que usa essa estratégia, ele acumula gordura intramuscular. E aí o rendimento é maior ainda. Só que as pessoas veem isso daqui na internet e acham que é tudo receita de bolo. Tudo receita de bolo. Por isso que tem o planejamento. Exatamente. Cada pessoa vai ser um planejamento diferente. Não é uma coisa absurda de exercício diferente. Não. Cada pessoa tem que se adequar às cargas de trabalho, carga externa, carga interna, volume. Necessidade energética, necessidades nutricionais de maneira geral. Então, falando de planejamento para emagrecimento, é importante sempre ter os dois. Ou o personal treinador e o nutricionista esportivo. Não pode ser um ou outro se você busca um resultado eficiente, né? E com qualidade. Nós estamos falando de saúde, afinal de contas. Isso aí. Isso que é o mais importante. O fácil, o difícil, não é emagrecer, é manter o emagrecimento. Manter o emagrecimento. A mudança do estilo de vida, do hábito alimentar, as adaptações fisiológicas dos treinamentos tem que estar bem estruturado na pessoa, né? Então é isso daí, pessoal. A gente falou um pouquinho só de planejamento do treinamento. Não existe o planejamento ideal. Existe quem erra menos dentro do planejamento. E é importante considerar cada pessoa individualmente. Não pode ser generalizado isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Quer falar alguma coisa, Mônica? Lembrar só da individualização, tanto do plano alimentar quanto do treinamento. Não tem receita de bolo aí, hein, gente? É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.